Olha só, na verdade, eu tenho pouco tempo estudando as relações da China com a África, né? Era uma trajetória maior estudando as relações, sobretudo a cooperação do Brasil com países africanos, mas os países lusófonos, né? E aí, naquele primeiro boom do governo Lula, quando a cooperação internacional deu um salto e se organizou melhor, mas nos trabalhos de campo, eu me deparei com uma presença chinesa na África muito forte, né? E disse, olha, nós precisamos, né, também olhar para isso. Então, parte do grupo continuou estudando mais a cooperação Brasil-China e eu enveredei por aí, né? Então, é uma coisa que hoje salta aos olhos, sabe? Assim, você andando nas ruas de Maputo, em Luanda, né? Mesmo na África do Sul, você percebe uma presença chinesa muito grande, né? E à medida que você começa a estudar, começa a descobrir mais, né, mais aspectos dessa presença. Eu sou economista, então eu trabalho muito mais com essas relações econômicas, embora aqui e ali tenha que tratar um pouco das relações diplomáticas. Então, eu comecei a trabalhar vendo os investimentos chineses, né, sobretudo na África subsaariana, né. Mas, a partir da discussão da Rota da Seda, me pareceu que havia um outro tipo de presença, né, que não se resumia, né, a questão, vamos dizer assim, mais da geoeconomia, da exploração petrolífera, e de recursos minerais, né? A gente pode estar ampliando essa relação do Brasil-China, né, a partir da discussão da Rota da Seda, né? Eu acho que é importante também termos claro de que a relação do Brasil, da China com países africanos, né, não é nova, né, não é uma relação que começa agora nos anos 2000, quando a China se abre, né, muito para a realização de investimentos, qualifica melhor a sua diplomacia com os países do terceiro mundo, relações comerciais, né? Nós não vamos discutir isso aqui hoje, mas são relações históricas. Sobretudo, assim, com o leste da África, aquela região ali do Oceano Índico era um grande tráfico de embarcações, de comerciais, que data de datas muito longínquas. Mas eu acho que é importante pontuar, né, que a China teve uma participação muito forte, né, no apoio às lutas anticoloniais aí, a partir dos anos, sobretudo nos anos 60 e até, né, o início da década de 70, quando os últimos países, né, eles se tornaram independentes, né? Então, são relações muito antigas. O povo, né, os africanos, os governos africanos, eles reconhecem muito, né, essa contribuição da China nesse período. Então, são relações assim que eles cultivam com muito interesse, e do meu ponto de vista, ultrapassam as relações hoje de investimento e as relações comerciais, né? Vejam só, eu acho que a China, né, ela se abre para o mundo, né, aí nesse início dos anos 2000, aí, muito fortemente a partir da sua entrada na OMS, né, e ela é guiada muito por fatores geopolíticos, né, e a África não pode ser considerada do ponto de vista geopolítico, sobretudo quando você está tratando
da governança global que passa pela ONU, por essas organizações internacionais. Afinal de contas, são 54 votos dentro da ONU, né? Ninguém pode, né, deixar de considerar. O Brasil não desconsidera isso, né? E a China cultiva com muito carinho, né? Já que ela chega também numa situação que nem acho que logo no início, quando ela volta a esse sistema, ela tinha gozava de maior apoio das potências centrais, ou dos países europeus e dos Estados Unidos. Hoje é essa situação mais delicada, né, e mais conflituosa, né. Então eu acho que isso a China, né, cultiva muito nessas relações diplomáticas. E outros são os fatores geoeconômicos, né. A China, na medida que, quer dizer, a partir das suas reformas na década de 70, né, há 3 décadas de crescimento continuado a taxas bastante elevadas, acima de 10%, em torno de 10%, e ela não é capaz de, a partir dos seus próprios recursos, né, ela, vamos dizer assim, abastecer o seu sistema produtivo para que ele continue, né, com todo o vigor que ele vem demonstrando. Ele precisa sempre de busca de recursos energéticos, né, sobretudo petróleo, gás, e também de recursos minerais. E, desse ponto de vista, também a África é muito importante, né? A África é muito importante porque a África detém, né, grandes reservas petrolíferas, grandes reservas de gás, e ainda tem um sistema ainda muito pouco explorado, né, na medida de que o seu desenvolvimento não foi tão acelerado como, por exemplo, aconteceu na América Latina, né? Então, ainda tem muitos recursos, né, muitos recursos disponíveis na África, né? Então, isso aí você vai intensificar essas relações. Então, a África dispõe ainda, né, de recursos naturais estratégicos, terras para exploração agrícola, né, tem uma parte do seu território ainda a ser ocupado, e vamos dizer assim, uma das estratégias das relações comerciais da China, né, é buscar alimentos. Afinal de contas, ela precisa alimentar 1.400.000.000 pessoas aproximadamente. E o que a gente observa é que o governo não quer repetir, quer dizer, é um povo que passou por períodos de muitas carências, né, inclusive do ponto de vista de abastecer com alimentos a sua população, né, dado o isolamento que foi submetido à China ali pelos anos 50, sobretudo nos anos 50 e nos anos 60, após a Revolução, né. Então, ela dispõe de terras a ser exploradas, de água doce, né, que é um recurso aí que cada vez mais disputado, né, essa água, né, somente para, vamos dizer assim, possibilitar, né, o crescimento da agricultura, né, hoje ela muito com base na irrigação, né. Materiais estratégicos como coltão, cobre, né, e, além de tudo, tem um potencial de mercado consumidor, né? É um grande potencial. Você pode dizer assim que não é o mercado dos mais, quer dizer, que tem uma população com a faixa de renda que possa consumir, né, em larga escala determinados produtos hoje que a China exporta, né? Mas é um mercado muito promissor, e nenhum país também vive só de exportar os produtos da Huawei, por exemplo, tem outros tipos de computadores, né, outros tipos de aparelho celular, os automóveis, não são só os automóveis da BYD, então é um mercado
um mercado muito, muito promissor, né? Eu não sei, Ana Flávia, se você vai conseguir, quer dizer, mostrar os mapas. Esse primeiro mapa é um mapa da África e mostra, né, o tipo de riqueza que esses países, né, de riquezas minerais que esses países têm ainda no seu subsolo, né? É muito, muito importante ver que, por exemplo, a República Democrática do Congo, que é um país, né, com muitos conflitos internos, é um país que não consegue alcançar, né, deslanchar o seu desenvolvimento. É um país, assim, de extrema pobreza, com IDH muito baixo, mas ele detém, né, uma reserva de recursos minerais, por exemplo, ele tem petróleo, cobre, cobalto, coltan. Coltan é hoje um recurso mineral altamente cobiçado, porque entra, né, na composição dos chips, né, etc. Então, hoje é um país onde a China tem grandes investimentos, né? Agora, são investimentos também, vai lá, explora e não tem, né? E eu acho que aí a República Democrática do Congo, por sua instabilidade interna, não tem um projeto de desenvolvimento capaz até de, né, aplicar melhor os recursos adquiridos com as exportações, né? Então, é um país riquíssimo, né, desse ponto de vista. O Sudão é outro país que vai pontuar como a China tendo investimentos, sobretudo na área de petróleo, né? O Egito com petróleo e gás, a África do Sul, petróleo, ouro, diamante, né? Então, no mapa, pena que vocês não estão vendo, mas você vê assim que todos os países estão lá pontuados com um tipo de recurso mineral e energético, sobretudo petróleo e gás. Praticamente todo o continente africano, né, tem reserva de petróleo e gás, né? Veja só, se nós colocarmos esse mapa, né, e depois, vamos dizer assim, é, colocasse por assim, você, os investimentos, nós vamos ver que eu selecionei os 10 países que mais recebem investimentos da China, todos eles são, né, ricos nesse tipo de reserva mineral e energética, né? O país que mais recebe investimentos da China é a África do Sul. Aí você diz assim, não, você começou por um país que não é também, o seu subsolo não tem tantas riquezas. Mas aí eu acho que é um caso particular. Primeiro, que é uma das economias mais complexas da África subsaariana, né? E é um país do BRICS, né? Integra o BRICS, quer dizer, desde lá já de algum tempo. Então, há uma relação comercial, né, e de investimentos muito, muito forte. O segundo país é a República Democrática do Congo, que eu falei da sua riqueza, embora seja um país extremamente pobre, os investimentos não se caracterizam nesse país ser investimentos na área da transformação industrial ou da agricultura, é de exploração mesmo de recursos minerais. O terceiro vai ser a Zâmbia, também cobre. A Nigéria, que é tudo petróleo e gás, é o quarto lugar. Angola aparece como o quinto, muito petróleo, né? Investimentos na área petrolífera. O Sudão, área de petróleo. Aí vem a Etiópia, né? E a Tanzânia, né? Aí já mais ali do lado leste, né? Mais para o leste da África, né, com investimentos na agricultura, né? Então, vamos dizer assim, se eu pego a primeira fase dos investimentos chineses em países africanos, né, eles basicamente são orientados para esses
esse setor, né? Deixa eu passar aqui um slide também para me guiar. Né? Isso tem tem um mapa que eu acho que é bem interessante. E depois, assim, também tem, vendo quais são os países, né, que mais exportam para a China. Aí vem a África do Sul, a Nigéria, Quênia, Gana e Angola. Todos grandes produtores, com exceção da África do Sul, que eu acho que tem, vamos dizer assim, é preciso ser analisado, né, em outro contexto, não apenas dos recursos minerais, né, mas a Nigéria exporta muito petróleo, Quênia, Gana e Angola, né. Ao mesmo tempo, né, os maiores importadores, né, são Angola, Congo, República Democrática do Congo e Zâmbia, né. Quando você abre essa pauta de importação, né, ela é, em geral, de bem de consumo. Um pouco de máquinas, mas esses países, por não estarem, vamos dizer assim, num processo de industrialização forte, então também não tem muito máquinas e equipamentos, né? São bens de consumo mesmo, né? Os eletrônicos, mas vai desde de indústrias, vamos dizer assim, conhecidas desde a primeira Revolução Industrial, como a indústria têxtil, né? Então, a África exporta, né, muitas matérias-primas de China e importa sempre produtos, né, com algum grau de transformação, produtos industrializados, melhor dizendo, né, os manufaturados. Veja só, aí eu fazia esse estudo muito pegando ali a África, né, a África subsaariana, né, mas a partir da Rota da Seda, né, eu acho que tem um outro aspecto que a gente precisa, né, analisar, né? É como aumentam os investimentos no Quênia, né, na região que vai do Quênia até o Egito, né? Olha só, é porque aqui também eu estou com o mapa, que é o mapa da Rota da Seda. A, a, são 5 rotas, né, que compõem a rota da Seda. Ela saindo ali do leste da China e indo até, né, Roterdã, chegando na Grécia, Veneza, né? Mas essa rota marítima, ela desce e vai até Nairobi, né, a capital do Quênia, né? E aí eu comecei assim, bom, por que o Quênia recebe esse grau de investimento? Né? É um país também, um país agrícola, é um país também, né, não é uma agricultura, pelo menos não era uma agricultura tão desenvolvida, embora a maior parte do PIB fosse de produtos agrícolas. Né? Aí que eu comecei a ver que isso aí possivelmente tem a ver com a rota da seda, né? E aí eu precisaria ver também assim, qual que é a geopolítica, né? A geopolítica da China, né? Com relação a essa região, né? Se fala muito, né, talvez mais a Rússia até do que a China, né? Voltar, quer dizer, a grande Eurásia, né? Ser o coração do mundo, né? Esse é um projeto antigo da Rússia, né? A China não se pronuncia tanto quanto isso, mas a Rota da Seda atravessa toda essa região até chegar à Europa, né? E aí eu acho que a China, quando ela, vamos dizer assim, pega a Rota da Seda e desce até ela atingir o Quênia, ela tem um objetivo interno para a China, desculpe, para a África, né, tem um rebatimento interno, ou da sua política para a África, e ela também vai se livrar, né, vamos dizer assim, do custo e das instabilidades que é depender do canal de Suez, ou daquela região ali do Mar Vermelho, ali, né, do Golfo ali, para
escoar para transacionar seus produtos, né? Tanto para as suas exportações atingirem a Europa, como também das importações, por exemplo, dessa região mais ali, que a gente vai chamar aqui de chifre da África mais alargado, né? Que iria do Quênia até o Egito, né? Então, acho que a China quer se livrar dos conflitos dessa região, né? Se você fechar ali o canal de Suez, pronto, né? Não tem como escoar essa produção. Então, aí é que se justifica, né, que o Quênia receba grandes investimentos, né? Esses investimentos, tem muito investimento hoje na construção civil, a China não sei se reformou o principal porto do Quênia, né? E construiu um novo porto. E parte do Quênia em direção, isso seria interessante estar com os mapas, né? Parte do Quênia, uma série de rodovias e ferrovias, né? Além de um grande aeroporto em Nairobi, a capital do Quênia, que vai para o Sudão do Sul. O Sudão do Sul não tem saída para o mar, e é um país que a China tem grandes investimentos na área do petróleo, tem a sua primeira missão de paz, né, tem uma missão de paz que é uma região muito conflituada, embora eles tenham resolvido, pelo menos diplomaticamente, né, separação entre o Sudão do Sul e o Sudão do Norte, mas é uma região permeada de conflitos. E o Sudão do Sul, onde ele tem grandes investimentos, não tem saída para o mar. Então, ele precisa ali atravessar o Sudão para chegar, né, e ali desembocar ali né, no Golfo, né? Então, eu acho que essa é uma saída, né? Quer dizer, esse petróleo vai ser escoado para a China via Quênia, né? Via ali os portos ali em Nairobi, né? Bem, outra via muito importante é ligando o Quênia, né, à Etiópia, né? A Etiópia é um país agrícola também, principalmente agrícola, mas é um país assim extremamente importante pela sua posição geográfica para a China, vamos dizer assim, se livrar daqueles conflitos ali na região, né? E aí eu acho que tem outros fatores, né? É onde está a sede da União Africana, né? É ali que vai chegar a chamada rota digital, que é uma rota digital sendo construída ali, que sai do Oriente Médio e chega à África, né, na Etiópia, né? Então, é também muito estratégico para a China, né? Além de suprir uma das suas necessidades, que são os produtos, né, os produtos agrícolas. Então, a Etiópia também é outro país que vem recebendo muitos investimentos, e aí eu acho que também vale considerar o que é que acontece internamente na Etiópia. A Etiópia tem, na última década, um governo mais... Outro dia passou ali aquele conflito, está meio... Hoje essa política não está tão claramente definida como eu vou dizer que esteve, né, ao longo da última década. É um governo desenvolvimentista, vamos chamar assim, né? E tinha um projeto de desenvolvimento e de industrialização. Não, uma industrialização, vamos dizer, na agroindústria, a indústria de construção civil, aí avançou muito em cimento, né? É um país produtor de couro, está investindo muito na industrialização, né, da indústria coureira, né? Então, veja só, esses acho que são 3 países ali bastante que justifica esses investimentos, né, que aquela região está
está recebendo, né? Eu acho que outro país que tem recebido bastante investimento é o Egito, né? O Egito está ali na margem do Canal de Suez, né? Então, eu acho que a China não tem interesse nenhum em criar problemas, muito pelo contrário, quer azeitar assim as suas relações. Então, acho que geopoliticamente esses investimentos no Egito, o Egito também produz petróleo, produz gás, mas me parece que esse fator estratégico é mais importante, né? E tem ali o de Djibouti, né? Que é a primeira, como é que chama? A primeira base, né, militar da China fora do seu continente, né? Que, por sinal, quer dizer, é um país pequeno, recebe um nível de investimento muito pequeno, mas, assim, ele está geograficamente muito estratégico, né? Lá também os Estados Unidos têm uma base, né? Então, veja só, volta, assim, pegando o eixo, né, o maior interesse de vocês nessa conversa, então, eu considero de que a presença chinesa na África, a partir de 2013, que é quando é lançado a Rota da Seda, ela não está assim, vamos dizer assim, dedicada mais intensamente à exploração de recursos minerais, né? Eu acho que vai continuar, porque isso continua sendo importante, muito importante, mas esses fatores geoestratégicos, né, eu acho que tem uma importância, né, muito grande hoje para esse tipo de investimento. E, assim, acho que fica aquela região um tanto diferenciada, né? E a partir do FOCAC, que é o Fórum né, o Fórum de Relações Brasil, China-África, né? Há, por parte de alguns países, também um debate intenso e buscando com que a China não apenas tenha investimentos, vamos dizer assim, nessa área de exploração mineral, mas que também realize investimentos na área industrial, né? Aí, nessa direção, também tem surgido muitas zonas de processamentos para exportação, né? Aí, no Quênia, o Egito tem uma área muito, muito importante, a Etiópia, nessa coisa do couro, né? Então, aí, vamos dizer assim, esse dentro de um traçado, vamos dizer, mais tradicional da Rota da Seda. Eu acho que também a Rota da Seda vem. Antes a gente via o mapa e via suas rotas físicas ali muito, muito delineadas, né? Hoje me parece que há um grande número de investimento em portos, em aeroportos, em infraestrutura, que não, vamos dizer assim, não está ao longo desse traçado original da Rota da Seda. Você vê o esforço que tem, né, que a China está jogando diplomaticamente para que o Brasil entre na Rota da Seda, né? E acompanhamos aí na visita agora do presidente chinês e o Brasil tomar um outro rumo. Isso aqui continua com a parceria, inclusive na área dos investimentos, mas que não entraria formalmente na Rota da Seda. Eu acho que o Brasil pode fazer isso. Países africanos não têm essa força, né? Não tem esse poder econômico, né? Então fica mais, vamos dizer assim, alinhado a um projeto que é um projeto, né? É um projeto estratégico da China muito, muito importante. Olha só, para não adiantar, então vamos, né, não falar muito, porque senão eu começo a falar dessa coisa de China com a África. E aí acho que a gente pode abrir e conversar melhor. Acho que, não sei se atende aí o que Atendeu, vocês sim, professora, pretendiam. atendeu. Muito obrigada. A gente está aqui com a Carol, com o João, com a Márcia, com o Rafael. A gente já vai trazer eles para a tela aqui para fazerem perguntas. Mas antes eu quero dizer para vocês que estiverem escutando a gente ou assistindo a gente que esse conceito de cinturão e rota, nova Rota da Seda, é uma estratégia geopolítica chinesa para acessar mercadorias, né? E
três itens, a gente pode resumir assim, né, professora? Três aspectos que definem muito a soberania de um país, que é o acesso a alimentos, acesso ao que dá base às novas forças produtivas, às tecnologias e a energia. Então, o que a professora falou aqui tem muito a ver com essa estratégia da chinesa de acessar geopoliticamente esses elementos e também de se expandir, né? De fazer política nos territórios. A gente viu aqui no Brasil que cinturão e rota foi muito falado no último período devido à visita do presidente Xi Jinping aqui no Brasil. Professora, antes de chamar meus colegas aqui que estão aqui no nosso chamado backstage para fazer pergunta, eu queria fazer uma pergunta para você, que é sobre... você falou que não só de minério, né, se dá essa relação. Quais são os principais pontos de desenvolvimento? Para a gente não achar que a China está indo lá, saqueando os minérios, quais são os principais pontos de desenvolvimento e troca? Né? Você disse que também tem um potencial mercado consumidor. O que o mercado consumidor africano vai consumir da China? Explica um pouquinho para a gente entender essa relação dos dois lados. Veja só, aí eu quero até... como eu entendo essa questão das relações, né? Porque daqui a pouco vai assim, a China é imperialista, logo essa pergunta está, né? Assim, toda vez começa tem essa discussão, né? Primeiro, eu acho que a relação entre os países, claro, se você pegar a China e comparar com Angola, ou com Moçambique, ou mesmo com a Nigéria, né? É uma relação extremamente desigual, né? Agora, o que eu acho importante é que cada país, por mais fraco ou frágil que ele seja nessa relação, toda vez que ele tem um seu projeto de nação, um seu projeto de desenvolvimento, ele consegue negociar melhor, né? Por exemplo, eu citei rapidamente o caso da Etiópia. A Etiópia tem um governo, né, uma sucessão de governos que trabalhando um projeto de desenvolvimento da Etiópia. Com isso, a Etiópia conseguiu atrair, né, nas negociações, atrair investimentos chineses, não apenas para a agricultura e uma agricultura voltada para exportação, né? Quer dizer, isso é preciso ter, né, esse tipo de projeto, né? Os países africanos, né, eles têm muita fragilidade, têm muitas dificuldades, né? Eu acho que também, se pegarmos aí desde o período das independências, né, quer dizer, era parte do projeto das forças anticoloniais, né, e que chegaram ao poder com suas independências, né, de promover um processo de substituição de importações. Tinha muito, inclusive, assim, inspirado, inclusive, que tinha no movimento na América Latina. Na verdade, isso não foi à frente, né? Se a gente pensa que as independências são ali, sobretudo concentradas no final do século, da década de 60, e vai até 75 ali, com Angola, com Moçambique, as antigas colônias portuguesas, né? Era um momento que o capitalismo já estava em crise, era um momento que logo depois vem a crise da dívida externa, né? Então, os países centrais, eles já não estavam dispostos a realizar grandes investimentos na periferia, como aconteceu, por exemplo, com o Brasil. Nós recebemos, durante os anos 50, muitos investimentos. Tá, tem toda a discussão sobre a importância ou não, a crítica ao capital estrangeiro, mas grande parte da industrialização, sobretudo ali com o JK, foi realizada com investimentos estrangeiros. Então, o fluxo de capital, né, que havia um excedente nos países centrais e que vinham para investir na periferia, os países africanos não alcançaram isso, quer dizer, chegaram atrasados nesse movimento, né?
Aí tem um outro problema, que eu acho que aí é um problema mais interno, e às vezes falamos pouco deles, né? É que as forças que chegam ao poder nesses países, em geral, era uma frente anticolonialista. Não significava que ela tivesse o mesmo projeto de nação. Se pegarmos Angola e Moçambique, né, Angola muito ligada à União Soviética, o MPLA chega como para implantar o socialismo, né, o mesmo Frelimo lá em Moçambique, aí já, né, muito mais próximo da China até do que a China esteve presente em Angola, né. Mas essas forças, logo depois, quer dizer, a grande frente anticolonial, ela pode não se reverter, ter os mesmos objetivos quando se pensa na construção do país. Então, aí há um esfacelamento dessas forças, né? Por exemplo, você pegar o caso de Angola, logo depois começa uma guerra civil, que vai até 2022. Então, veja só, um país que está se constituindo, um Estado que está se constituindo, que tem uma institucionalidade ainda muito frágil, né, se vê dividido. E aí vai ter que recorrer ao FMI, né, como também nós recorremos, né, mas eles vão ter que recorrer ao FMI, e o FMI tem as suas condicionalidades, né, fim das empresas estatais, fim dos investimentos mais na área social. Então, veja só, há um esfacelamento, né, muito, muito grande dessas forças internas, né, e que não consegue ter um projeto de nação. Então, eu acho que isso dificulta muito, né. Aí, olhando para o lado da China, né, o interesse estratégico da China, acho que são esses aí que já foram colocados, né. Eu acho que ela começa a ter interesse em exportar, vamos dizer, indústrias, né, para países africanos, mas em setores, vamos dizer assim, menos complexos, né? A indústria têxtil, a construção civil, a indústria de cimento, né? Mas não ainda uma indústria, né, que exija uma mão de obra mais qualificada né? Eu acho que a China tem uma grande vantagem nessa relação, é quando ela, né, pelo menos eu simpatizo muito com essa posição, que não é dela só, né, vem lá de Bandung, que é a autodeterminação dos povos. Não é pouca coisa, e os africanos sabem muito disso. Eles não se incomodam com o nosso regime internamente. Nós sabemos o que é isso, e nós somos, vamos dizer assim, se eu for comparar a economia brasileira com a economia moçambicana, nós estamos no outro patamar, digamos assim, de desenvolvimento. Mas saímos e entramos em golpes constantemente, né? Então, eles consideram isso, valorizam muito isso, né? Tem outro aspecto que eu acho que também aí a gente precisa estudar e vai precisar estudar sobre o Brasil, né? Uma coisa são as empresas estatais chinesas, que estão sob a governança do governo chinês. Outra coisa são as empresas multinacionais chinesas privadas, que é um grande número, é quem mais, né, faz investimentos externos, e que não tem, que o próprio governo chinês não tem como, vamos dizer assim, como dominar, né? Como ter essas regras. Então, eu acho que é uma relação que gera conflitos, né? É uma relação, por exemplo, se a gente pega a exploração mineral, vê o dano que traz para a natureza, né? As condições de trabalho nessas minas, né? Então, essas são questões que a gente vai precisar ficar atento e nos armarmos para enfrentar, né? Começa a ter conflitos no Brasil com a legislação trabalhista, né? Aqui na Bahia começa a ter naqueles dias, né? Esses dias, pois é. E assim, é de uma terceirizada chinesa, não eram trabalhadores, mas por quê? Porque a CUT aqui está de olho, né?
com essa coisa de estar no Instituto Confúcio, a coisa que mais aparece empresas também para saber a possibilidade de investimentos e tal. E duas coisas eles me perguntam muito: a legislação ambiental e a legislação trabalhista. Então, veja só, eu vou aproveitar seu gancho, professora, porque a Carol, ela tem uma pergunta sobre isso, né, Carol? Para a gente, sobre transição energética. Fala a sua pergunta, Carol, que a gente vai aproveitar esse gancho aqui da professora. Boa noite, professora. Boa noite a todas e todos. Minha pergunta é exatamente sobre isso, né? A gente viu agora recentemente no G20, né? Toda essa preocupação ambiental, né, sobre transição energética, e a senhora coloca, né, que muitos países africanos que são alvos de investimentos, não sei, alvo é uma palavra meio feia, né? Mas estão ali, estão recebendo investimentos chineses, são países que têm reservas de petróleo. E como que fica, né, os acordos assinados e, ao mesmo tempo, ainda permanecer essa corrida aí ao ouro negro, né, ao petróleo? Obrigada. Pois é, né? Eu acho que essas são questões bastante sensíveis, Carol. A China desenvolveu uma espécie de acordo, inclusive assim, quando faz empréstimos, né, empréstimos financeiros, que ela recebe em matéria-prima. Então, por exemplo, com Angola, foi a primeira experiência foi com Angola, e chega a ser conhecido hoje como o modelo angolano, né? Então, veja só, a China nunca perde, né? Porque o petróleo, mesmo que Angola, vamos dizer, entre numa crise e não consiga honrar seus compromissos financeiros com a dívida, mas o petróleo está lá e vai explorar e vai honrar o seu compromisso de exportar para aquele percentual para a China, né? Então, vamos dizer assim, os capitais sabem se defender, né? Eles se defendem. Então, essa eu acho que é uma forma. Outra forma são os acordos de investimento. Eu acho que tem questões assim muito abertas, né? Nós não estamos no momento em que a luta imperialista anti-imperialista, esteja tão forte, né? Então, assim, ninguém vislumbra, né, que o investimento chinês, ou de qualquer outro país, belga, estadunidense e tal, que tem uma luta nacionalista, uma luta anti-imperialista em um país e que vá nacionalizar uma fábrica dessa. Mas isso é uma possibilidade. Acontecendo isso, a China vai defender, a diplomacia chinesa vai defender os seus capitais, os seus investimentos. Então, assim, eu não tenho nenhuma ilusão quanto aos capitais, né? Agora, acho que a China, no momento, não tem interesse nessa radicalização, né, nesse momento, mas o futuro, quem sabe, né? Não sei se por exemplo, a literatura que vem mais dos Estados Unidos, que também aí temos que, né, ter nossa visão crítica, né, é que eles falam da armadilha da dívida, que esses países estão se endividando, e dívida tem isso, né? Bom na hora que chega o recurso, mas depois você tem que devolver, né? Então, vamos dizer assim, são questões que estão postas, né, que talvez no momento ainda não esteja tão evidenciadas, ou como em forma de luta, por exemplo. Muito bom. Professora, eu fiquei pensando aqui, e Carol, e Márcia, Rafael, que estão aqui com a gente na nossa sala, que o principal pela sua apresentação é agricultura, petróleo e minério, certo? Sim. E, ao mesmo tempo, a China veio aqui no Brasil falar do seu interesse em energias limpas, energias renováveis.
Como que fica isso ali na África? Como que fica esse discurso do cinturão e rota focalizado no continente africano? Uhum. Pessoal, essa nem é uma área muito de estudo minha, eu considero que é a agenda mais importante no mundo, talvez hoje, mas não tenho, né? E, como eu falei há pouco, o que eles perguntam para o Instituto Confúcio é isso, né? E nos contatos também com a universidade. Então, lá no meu programa, eles nos procuraram, a Confederação da Indústria, né, para realizar um estudo sobre essa política. A gente poderia realizar uma pesquisa sobre a legislação ambiental brasileira, o que é exigido e quais são os relatórios que as empresas chinesas têm que apresentar para o governo, né? Eu sei que, mas aí é muito assim, de notícias, não é a área que eu investigue, né? E, internamente, eles estão, vamos dizer assim, fazendo grandes investimentos, né, em produzir energia limpa, internamente, né? Então, por exemplo, mesmo Pequim, que ainda é uma cidade bastante poluída, o ar bastante poluído, mas não é como era no início desse século. Você não vê mais as pessoas, antes você via pessoas de máscara na rua, assim, sem Covid, antes de Covid e tal. Hoje não. Eu ouvi de um técnico do novo Banco de Desenvolvimento, que inclusive na casa deles tem purificador de ar e tal, ele disse assim, mas não é diferente de São Paulo. A poluição aqui não está maior do que a de São Paulo, já foi muito maior, mas hoje está, né, está sendo... Assim, os grandes investimentos têm controlado. Eles têm investido muito em reflorestamento também, né? Mas, assim, eu tenho notícias assim, muito soltas, coisas que vou lendo nos jornais, né? Assim, as cidades são bastante arborizadas, quer dizer, as cidades só que eu conheço, não conheço muita cidade, mas, assim, Xangai e Pequim são duas grandes cidades, Nanquim também, outra grande cidade, e são cidades, assim, muitíssimo arborizadas, né? Então, eu não tenho conhecimento muito, Ana Flávia, nessa área, não é uma área, assim, que eu vinha estudando. Aí, se a gente pega a África, quer dizer, essa legislação ainda é muito mais, né, menos, a inexistência, às vezes, de uma legislação, ou mesmo as condições que tem o Estado, os estados, os governos, né, os governos de muitos países africanos, dada a sua fragilidade, a sua institucionalidade ainda não muito enraizada, de se contrapor a isso, né. Tem denúncias, muitas denúncias, né, sobre de ONGs e tal, que fazem muitas denúncias sobre isso. Muito bem. Professora, a gente está aqui com a Márcia. Carol, não sei se quer fazer outra pergunta. Rafael. Vou voltar, Carol, aqui ao nosso palco. Márcia Lopes está aqui, a nossa ex-ministra no apoio, divulgou bastante, foi uma entusiasta para a gente manter o nosso Iniciativa África de hoje. O professor Rafael também é do nosso Iniciativa África, está aqui com a gente. Eu combinei 40 minutos com a Elza, então a gente estourou um pouquinho o tempo, mas eu quero te agradecer, Elza, Carol e todo mundo, toda a nossa comissão do Iniciativa África. Estava conversando aqui com a Elza, Carol, que um dos nossos objetivos é fazer com que a informação sobre a África circule no Brasil e informação de qualidade, né? Informação consequente para a gente entender esse continente tão importante, para a gente entender também as relações, como que ficam, né? Porque o presidente Xi Jinping acabou de vir aqui no Brasil, nós não aderimos ao cinturão e rota, mas fizemos 37 acordos comerciais com a China, inclusive um muito importante que diz respeito ao satélite, à ciência e tecnologia, tem outros aí para a gente descortinar, mas também a gente não pode esquecer que a gente tem uma relação muito importante com a África também nessa triangulação. Então, eu quero agradecer demais vocês, quero agradecer muito, professora Elza, pelo seu tempo, quero pedir que a gente continue esse contato, que a gente possa fazer
mais coisas, a gente vai fazer um produto para o nosso site, então a gente vai colocar no nosso site essas questões. Tem o livro da professora que eu ganhei aqui, quando a gente se encontrou em Salvador, África e China, uma série de artigos muito interessantes que falam sobre essa relação. Se tiver em PDF, manda para a gente, que a gente coloca no site do Instituto Lula para ajudar a divulgar, professora, e para toda a Iniciativa África. E eu quero agradecer imensamente, Carol, pela sua participação, por não ter me deixado sozinha aqui no palco, e toda a Iniciativa África. Professora, a palavra é sua para a senhora fechar e se despedir da gente. Bem, eu que agradeço, né? O professor vive disso, de ficar conversando, né? Então, essa também é uma oportunidade, eu respeito muito o Instituto, e uma hora dessa eu vou bater aí na porta, porque, embora eu esteja olhando no momento muito para essa coisa da China na África, mas eu continuo interessada nas relações, né, do Brasil, as nossas relações, né, com a África, e gostaria muito de consultar o arquivo daí do Instituto, né? Vocês devem ter um material riquíssimo e que eu saiba, nunca foi muito explorado ainda, assim, muito estudado, né? Deve ter toda uma documentação né, dessa última, as 2 últimas décadas, eu acho que é importante. Então, eu agradeço, estou à disposição de colaborar com qualquer atividade que vocês acham que seja interessante, e aparecendo na Bahia, apareçam lá no Instituto, me procure, que a gente continua conversando. A Bahia é muito rica nessas relações com a África, né? Sobretudo cultural. Então, eu que agradeço o convite. Será muito bem-vinda aqui. A Carol falou, quero contato com a professora, quero conhecer o livro, eu vou passar para ela, viu, professora? Tranquilo. Esse livro, as suas indicações, o seu contato, porque a gente precisa disso também, e criando redes, né, de informação, redes de conteúdo, redes de trocas. Então, muito obrigada. Vocês 2 serão muito bem-vindos aqui no Instituto Lula, apareçam por aqui. Amanhã a gente tem, inclusive, uma assembleia nossa muito importante. E muito obrigada. Vou encerrar aqui, concluir a gravação, e a gente se fala. Tchau, pessoal. Obrigada. Ok, tchau, tchau. Obrigada.